Falando agora sobre annotations, aqui na documentação oficial do ASP.NET MVC Core, nós temos algumas coisas sobre validação e anotação nas models. Uma coisa que é bem interessante é que ele diz aqui, um dos conceitos mais interessantes no design do MVC é o DRY, que é o Don't Repeat Yourself, que no MVC ele te dá então a possibilidade de você especificar o comportamento ou a funcionalidade de uma model, onde você não precisa ter que ficar se repetindo várias vezes, uma vez especificada uma anotação, ela serve tanto para o banco de dados, quanto para o formulário e para a model em si. Aqui então nessa documentação você vai encontrar o suporte necessário, mas nós vamos ver isso aqui na prática. Tá legal? Então, aqui vamos adicionar uma validação, que seria uma anotação em cima aqui dessa propriedade, título. Então, por exemplo, para você receber um filme, esse título precisa estar preenchido, você não pode receber o título em branco. Como que você faz isso? É muito simples. Você usa o atributo required. O atributo required, ele vai requerer aqui, a importação do System Component Model Data Annotations. Então, você vai precisar trazer essa referência para a sua aplicação. Uma vez que você colocou como required, já se torna obrigatório. Este campo precisa ser preenchido. Caso não for preenchido, a sua model será inválida. E você terá como testar se a sua model está válida ou não. Essa que é a parte interessante dos atributos. Outra coisa interessante é que você pode escolher aqui a mensagem de erro que você pode dar. Então, se você preencher aqui, error message, você pode dizer a mensagem de erro que você vai utilizar para isso. Por exemplo, o campo título é obrigatório. Ok? Lógico que você se preocupar com a acentuação, né? Você tem que passar sempre por uma revisão ali para você sempre deixar a escrita perfeita, porque isso vai ser apresentado para o usuário de alguma forma. Tá legal? Mais para frente nós iremos discutir, caso você não queira deixar esse valor hard-coded, seria o que? Escrito diretamente no código. Você tem como comportar esse valor em outros lugares, que seria num recurso, resource, mas isso nós veremos mais à frente. Então você pode especificar que esse campo é requerido e que ele tem uma mensagem especial para quando ele não for preenchido. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você validar a model, porque você vai poder informar ao seu usuário a sua mensagem, inclusive. E existem vários tipos de validações. A mais importante e a mais utilizada é a de required. Mas nós podemos, por exemplo, definir outras validações. Por exemplo, você tem aqui o string length. O string length, ele te diz o tamanho máximo e o tamanho mínimo. Ok? Então aqui você diz o máximo, vamos colocar aqui 60. E o tamanho mínimo, você também pode declarar ele, só que não através de um valor, por exemplo, assim. Você teria que declarar ele através da propriedade que vem o minimum length. Então aqui você diria, o menor é 3. Não pode ter menos do que 3 caracteres. Existem outras propriedades que fazem o papel do string length. Então tem o max length, tem o min length. Só que o string length ele atende aos dois. Você pode especificar os dois, tanto o máximo quanto o mínimo, no mesmo lugar. Então acredito que faça mais sentido você usar essa propriedade, esse atributo, né, no caso essa anotação. Ok? Você pode atribuir uma mensagem de erro. Então, caso não esteja de acordo, você pode dizer, né, o título precisa ter entre 3 ou 60 caracteres, sem problema algum. Então você especificou 2 comportamentos para o seu título, entre outros que você pode vir a ter
Inclusive, você não tem um limite de validações. Você pode colocar todas que você quiser. Outra que é bem interessante é você trabalhar com tipo de dados. Por exemplo, data de lançamento. Data de lançamento você pode notar que é um datetime, correto? E você não pode preencher isso com uma string, com um int. Você tem que preencher com uma data. Então, uma das validações mais interessantes é validar se o próprio datatype dele é um datetime. Para isso, você utiliza o quê? O datatype. Datatype. Datatype, aí você vai ter vários tipos de datatype. Por exemplo, datatype, datetime, credit card, currency, custom, date, duration, email, HTML, imagem de uma URL, multiline text e password, entre outros. Então, você pode especificar que tipo de informação vai ter aqui. Algumas não são de nosso interesse, por exemplo, aqui o credit card. É meio difícil você garantir o preenchimento de um cartão de crédito só através desse atributo, porque existem outras coisas, principalmente que diz em relação à região, que pode ser que te atrapalhe, mas muitos deles são bem úteis, né? Então, o datetime aqui, por exemplo, é um deles. Então, neste caso aqui, estamos validando se essa propriedade é uma propriedade de data, e aqui nós podemos colocar uma error message, caso ela esteja errada, né? Data em formato incorreto. Simples. O que mais você poderia fazer aqui para garantir que a data está correta? Outra delas seria você exigir também o preenchimento, né? Não é porque ela não está correta que ela pode estar vazia. Então aqui você diz, ó, o campo data de lançamento é obrigatório. Outra coisa que é bem importante, se você não especificar qual que é o nome dessa propriedade, ela vai ser disponibilizada na tela desse mesmo jeito que ele está agora, data, lançamento, tudo junto. Então, uma outra propriedade bem importante é o display. Aqui você pode usar o display. E no display, você seta aqui a propriedade name, dizendo então que o nome dessa propriedade é data de lançamento, com C cedilha, com separação e tudo mais. Então, quando você especifica o nome a ser exibido, ele vai usar esse nome para exibir na tela, e não mais este, que seria até sem sentido para a sua aplicação, ficaria feio, né? Legal? Outra validação bem importante que nós vamos utilizar aqui no gênero seria a de expressão regular. Então, você pode utilizar de uma regular expression, e nessa regular expression você vai setar aqui o padrão que você quer utilizar. E para isso é bem simples, tá? Eu vou copiar aqui o padrão. O padrão vai ser este aqui. Esse aqui é o padrão de uma expressão regular. O que ele está dizendo aqui? Que a primeira letra tem que ser de A a Z maiúscula, somente maiúscula. E da segunda em diante, pode ser de A a Z maiúscula ou minúscula, e também aceitando as possíveis acentuações. Legal? É basicamente o que essa expressão regular aqui ela está exigindo. E isso é muito bom, né? Porque você pode criar uma expressão regular para qualquer tipo de padrão que você queira utilizar. E caso você queira reclamar, se não for preenchido corretamente, error message, gênero em formato inválido. Aí você poderia especificar quais são as suas exigências, né? Primeira maiúscula, segunda. Aqui você também poderia, por exemplo, dizer qual que é o tamanho máximo. Então você usaria aqui um string length para isso. Aqui você disse qual que é o máximo. Se você quiser usar o mínimo, você tem que especificar através da propriedade minimum length. Então aqui você falou, no máximo 30 caracteres. E aí também você poderia utilizar uma mensagem. No caso,
Aqui seria um error message. Máximo de 30 caracteres. Ok? Mais validações. Aqui, por exemplo, no valor, nós podemos utilizar uma validação chamada range. Range seria o quê? É um valor entre o máximo e o mínimo. Por exemplo, o valor tem que ser entre 1 e 1.000. No caso, entre R$1 e R$1.000. Os valores decimais também estão incluídos aqui nessa quebra. E aí você poderia utilizar também uma mensagem de erro para quando não fosse obedecido esse range, que no caso ficaria assim, valor de 1 a 1.000. Outra coisa seria nós preenchermos aqui com um requerimento, quer dizer, é requerido, né, esse tipo de preenchimento. E também aqui é um outro tipo de anotação, column. Essa aqui é diferente, tá? Inclusive, essa aqui ela tem que ser importada do dataannotations.schema. Você precisa colocar esse outro using aqui em cima. Column significa o quê? Como que vai ser a coluna do banco de dados em relação a essa propriedade. Então, por exemplo, aqui você vai colocar o type name, que seria o tipo, e aqui você vai especificar decimal e o tamanho desse decimal no banco. É quando eu digo sobre especificação de banco de dados. Então, você está especificando o comportamento desta propriedade lá no banco. Então, você vai ter uma coluna decimal na propriedade 18,2, que seria o tamanho máximo desse campo decimal. E você pode mapear todo o seu banco de dados através das anotações. Não que isso seja o padrão, não que isso seja a melhor forma, mas que você pode. Ok? Para só finalizarmos, nós vamos utilizar aqui uma outra regular expression, agora para validar somente números aqui na nossa avaliação. Então, aqui estou dizendo, olha, apenas números de 1 a 5, ok? Então, qualquer coisa que for diferente de 0 a 5, né? Tudo que for de 0 a 5 pode. O que for diferente de 0 a 5 não vai ser aceito. E aqui nós também podemos, se quiser, fazer algumas outras validações, né? Como, por exemplo, de requerido. Então, além de ser de 0 a 5, ele também tem que preencher esse campo, não pode deixar vazio. Né? Preenche o campo avaliação. E lembrando que nessa hora é necessário caprichar no texto, porque ele vai ser exibido, né? Então, qual que seria o ideal? Usar o display aqui. Por quê? Porque essa propriedade aqui, ela possui cedilha, possui acentuado, e isso não pode ser colocado aqui. Então, nós precisamos escrever de forma diferente. Então, nós vamos colocar aqui um display name, né? A avaliação, para ele escrever corretamente isso na nossa tela mais para frente. Ok? Existem várias opções de anotações, essas que eu mostrei foram as principais. Uma que eu vou mostrar agora é a no ID. Então, por exemplo, você pode usar a chave key. A chave key significa o quê? Que ele vai entender que o ID é a chave primária dessa futura tabela. Então, ele já vai tratar ela como uma primary key, já vai setar esse int como incremental, sem que você tenha que fazer muita coisa. Uma vez que você especificou que ela é a chave, ele vai entender ela como chave e vai tratar isso, inclusive, na hora de fazer o scaffold, coisa que nós vamos ver mais para frente. E para finalizar, você pode também usar uma sobrecarga. Não seria sobrecarga, mas seria utilizar, né, da mesma linha para escrever outras atribuições, né, anotações de atributos aqui. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, required. E aqui dentro do required você pode colocar o seu error message.
Então você diria o campo gênero é requerido. Então perceba que você não precisa criar uma linha, que nem nós fizemos aqui, para cada anotação. Você pode, dentro do mesmo grupo aqui de chaves, você pode utilizar, de colchetes, quer dizer, você pode utilizar aqui mais de uma anotação. Então, quanto a isso, você não vai ter problema. Só valide se para você é melhor tudo numa linha só ou cada um em uma linha, que for mais fácil para você e para sua manutenção. Mas é possível. Então, além dessas anotações, eu deixo disponível também como referência a documentação que a própria Microsoft possui, porque nem todas as anotações são tão usuais durante uma aplicação, algumas são bem específicas e você pode querer utilizar, de repente, alguma delas, né, numa determinada situação, então é bom que você conheça através da documentação. Lembrando também que você pode escrever a sua própria anotação. Basta pegar a documentação da Microsoft sobre construir a sua própria anotação e você mesmo pode construir a sua para validar um tipo de campo específico que é própria da sua aplicação. Então, além da própria documentação que nós começamos a apresentar aqui, existe uma outra que é um pouco mais profunda, né? Onde ele fala aqui do System Component Model Data Annotations, onde ele descreve cada uma das suas Data Annotations, como utilizar, quais são os parâmetros necessários, e aqui você aproveita então para descobrir como funciona cada uma delas. Clicando aqui, por exemplo, em uma delas, você vai ter acesso a detalhes, né, construtor, métodos envolvidos, uso explicitamente das interfaces, etc. Né, em quais versões eles estão sendo aplicadas, enfim. Então a documentação da Microsoft é sempre muito completa, é sempre muito bem-vinda, então eu sugiro sempre que você leia para complementar os nossos estudos, uma vez que não dá para abordar em detalhes completos cada uma das propriedades, e é sempre bom conhecer. Então, agora na próxima demo, nós vamos ver como validar essa model, uma vez que nós temos as anotações dela já feitas.